Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro do podcast em que eu e a Ana Tereza escolhemos um tema que nós achamos importante, né, de trazer para vocês. E a gente vai comentar em cima desse tema, né? Enfim, trazer algum tipo de aprendizado aí para vocês em relação a isso. E o tema de hoje é um tema que, gente, é meu queridinho. Eu pessoalmente amo. Eu, enquanto Ana Luísa, e eu, enquanto Gestalt terapeuta, amo, que é emoções. Falando assim pessoalmente, né, mas eu acho que a Ana Tereza concorda, eu acho muito importante a gente falar desse tema, porque a nossa sociedade, num geral, é uma sociedade que não valoriza muito as emoções, assim. A gente não aprende sobre isso na escola. Em relação a aprender sobre isso nas famílias, é muito... Uma família fala sobre emoção e sentimento, outra família não fala. Então fica uma coisa de assim, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que sabe reconhecer emoção, tem gente que não sabe nem o que tá sentindo, nem falar o que tá sentindo. Eu acho muito importante a gente poder falar sobre as emoções, primeiro para trazê-las à luz, né, pra gente poder olhar para elas, porque, gente, desculpa falar para vocês, mas faz parte da vivência do ser humano sentir e ter emoções. Mas, além disso, né, quando a gente consegue nomear uma emoção que a gente está sentindo, é muito mais fácil a gente fazer alguma coisa a partir dessa emoção, né? A gente agir a respeito disso. Então, até um exemplo que eu gosto de dar, assim, de uma... Não sei se é uma metáfora, alguma coisa do tipo, imagina vocês entrando num quarto escuro, assim, um quarto totalmente escuro, e você não consegue ver nada. Você não sabe muito bem como que você vai, por onde você vai andar, o que você vai fazer quando você está nesse quarto escuro, né? Porque não está vendo. A partir do momento em que você liga a luzinha e você consegue enxergar, você consegue ter um pouquinho mais de noção. Ah, tá, eu não vou andar por aqui porque eu posso esbarrar aqui, mas isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Então, quando a gente realmente consegue nomear as coisas no geral, e aí falando especificamente do que a gente sente, é muito mais fácil pra gente lidar com isso, a gente saber o que a gente faz com isso. Então, a gente achou que seria muito interessante a gente fazer um episódio só sobre emoções, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, sobre elas, sobre essa vivência que faz parte, mais uma vez, né, da nossa vivência enquanto seres humanos, e vocês irem percebendo aí as emoções que estão mais presentes, estão menos presentes, e basicamente vocês usarem isso a favor de vocês na vida de vocês. Então, para começar, a Ana Tereza vai explicar um pouquinho sobre a teoria das emoções, né? Assim, como é que nós, psicólogos, aprendemos sobre emoções e de onde que isso tudo surgiu. E aí, gente, a Ana Luísa falou muito bem introduzindo o episódio. E eu vou falar um pouco da origem, assim, de onde começou a discussão sobre emoções na psicologia e qual é a teoria que predomina atualmente. Durante muitos anos se discutiu dentro da psicologia se a natureza das emoções elas eram culturais ou elas são biológicas. Então essa discussão começou lá com Charles Darwin, porque ele fez uma publicação em 1872 para falar que as emoções, na verdade, elas são inatas, né, dos homens e dos animais, e elas são frutos de um processo evolutivo que garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Ou seja, né, exibir a reação, né, a emoção adequada no momento adequado, garantiu o homem lá de trás maiores chances de sobrevivência. Então vamos pegar um exemplo. Quando você está na floresta, né, e você encontra algum animal perigoso que coloca em risco a sua vida, a reação de medo não só dá ao homem a necessidade de fugir, de se esconder, mas garante a sobrevivência. Só que, muitos anos mais tarde, na contramão dessas ideias do Darwin, a antropóloga Margaret Mead afirmou justamente o contrário. Que as emoções, elas na verdade vêm de cultura e vai depender da cultura que você está inserido. Então, na tentativa de dar o fim a esse dilema da teoria das emoções, o psicólogo americano, o Paul Ekman, querido Paul Ekman, realizou experimentos com pessoas em diversos países, buscando verificar os sinais faciais exibidos por todos os indivíduos eram o mesmo quando experimentavam uma emoção. Dentre os trabalhos do Ekman, se destaca a pesquisa de 1968 na Nova Guiné. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso.
O Ekman, ele precisava de uma civilização isolada, que não tivesse influência de cultura, da mídia, que não fosse uma sociedade globalizada, né? Uma cultura globalizada, para tentar diminuir ao máximo o viés da pesquisa dele. Então ele foi lá na Oceania, numa tribo que habita uma região, que são os Fore, e foi feito um projeto de estudo, e essa tribo praticamente vivia na Idade da Pedra. Sem acesso à tecnologia, eles não conheciam fotografia, não conheciam filmes, então eles não tinham visto outras expressões faciais. E aí o que o Ekman constatou na pesquisa dele? Que a expressão facial que foi reconhecida pela tribo foram 6. Então foram 6 que foram universais, que é a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o nojo ou a aversão, depende de qual artigo você vai ler, que dá esse nome, e a raiva. Isso apenas nos anos 80, o Ekman ele adicionou o desprezo a essa lista de emoções básicas universais. Mas nesse primeiro momento da pesquisa dele foram essas emoções básicas que apareceram. E aí, né, isso foi um grande impacto dentro da psicologia. Ele, um psicólogo, causou muito impacto com essa teoria dele, que mostrou que existem essas emoções básicas. Mas ele não desistiu de ver se realmente a cultura influenciava nas emoções. Então, embora existisse 7 emoções básicas, que você tem uma expressão facial nítida na cara, que você consegue reconhecer em qualquer cultura, em qualquer contexto, fizeram de novo uma investigação para ver como a cultura influencia, para realmente ver se tem uma influência da cultura. E aí tem um exemplo assim de uma pesquisa muito clara, que ficou mais famosa, que o Ekman ele envolveu participantes tanto americanos, norte-americanos, quanto japoneses. E aí o que o Ekman pediu para eles fazerem? Assistirem um vídeo de filmes de terror ou documentários com cenas fortes. Ele observou no estudo que os americanos exibiam com intensidade muito similar suas reações emocionais quando estavam sozinhos assistindo ao filme e quando estavam na presença de outro ou um examinador. No caso dos participantes japoneses, a intensidade das emoções faciais se tornou muito menor quando eles estavam acompanhados, dado ao fato que na cultura deles as demonstrações públicas faciais de emoções não são sempre bem vistas. Então, o que isso quer dizer? Que as emoções você sente da mesma forma, mas a forma que você expressa elas vai variar de cultura para cultura. E o Ekman ele é considerado um dos psicólogos mais importantes do século XX, sendo autor assim, de uma lista extensa de publicações científicas, livros, artigos. E ele foi consultor do filme Divertidamente, portanto que o Divertidamente eu achei genial, que eles colocaram os personagens principais sendo as emoções básicas. E ele também foi consultor de uma série chamada Lie to Me, que foi inspirada diretamente na vida dele. Foi uma série que já foi cancelada, até cheguei a ver, mas é muito interessante a primeira temporada para você ver esse estudo das emoções e como elas aparecem no rosto, né, as expressões faciais. E atualmente, né, o que é que está surgindo? O Ekman lançou isso lá no século passado, no século XX. E no século XXI, o que está sendo estudado? A filha dele, a Eve Ekman, ela começou a estudar como é o processo das emoções internas, né? O Ekman estudou muito o processo das emoções externamente, ela está trazendo internamente. E aí, o Ekman começou a se relacionar com o Dalai Lama, com quem passou, assim, horas e horas conversando. E eles dialogaram, assim, do impacto das diferentes emoções primárias e as emoções sociais. E essa reflexão levou o Ekman a estudar as diferenças individuais como as emoções são vividas e o processo associado ao desenvolvimento das emoções sociais, como, por exemplo, a compaixão, que a gente convidou a professora Maria Amélia Penido no episódio Porque Eu Devo Ser Gentil Comigo Mesmo, que ela fala um pouco sobre essa emoção, que é uma emoção social. Então, por sugestão do Dalai Lama, o Ekman e os amigos dele lá, que é só o nomezão, que eu não vou chegar a mencionar aqui, desenvolveram um programa de formação para ajudar as pessoas a gerir as emoções destrutivas e cultivar uma forma mais saudável de ser. Esse treino significa, né, esse programa que eles fizeram, significa cultivar o equilíbrio emocional e é ensinado pela Eve Ekman, a filha do Ekman. Também ela é investigadora das áreas da emoção. Em paralelo, o Dalai Lama também pediu ao Ekman para criar um mapa das emoções, para desenvolver uma mente mais calma. E o Ekman assumiu o desafio e criou em 2016, com parceria com a filha dele, o Atlas das Emoções. Esse mapa representa uma síntese do que os investigadores aprenderam com o estudo psicológico das emoções nas últimas décadas.
Então, eu vou deixar aqui o link do Átila das Emoções. Ele tem a versão em português brasileiro mesmo. E vai estar na descrição do episódio se vocês quiserem brincar lá. E, gente, pra fazer esse episódio, eu super me diverti, porque eu super mexi lá. E eles mostram, assim, como é que você reage a tal coisa. E se você reagisse com tristeza, qual seria o seu comportamento? Se você reagisse com raiva. Então, assim, é pra vocês se educarem emocionalmente usando isso daí. Eu adoro esse paralelo, eu adoro essa junção do Ekman com o Dalai Lama, gente. Pra mim, eu acho tão lindo esse encontro entre eles. E mais uma vez, né, trazendo pra cá agora pro nosso episódio, de por que é importante, né, a gente falar sobre isso tudo. Eu acho muito interessante isso dos atos das emoções. Porque como eu tava falando na introdução, né, gente, muitas vezes as pessoas têm um certo analfabetismo emocional. A Ana Tereza usou essa expressão em algum dos nossos episódios, eu não lembro exatamente qual foi. E pra mim foi muito interessante. Foi muito... eu acho que descreve perfeitamente o que no geral, eu acho que a nossa sociedade, pelo menos a nossa sociedade ocidental tem, né? Mas eu arriscaria dizer que é bem geral isso, na verdade. Que a gente não sabe como identificar o que a gente está sentindo, ou confunde as emoções. Às vezes, a gente tem uma reação, eu tenho certeza que se a gente perguntasse, por exemplo, o que você sentiu nessa hora? A pessoa não vai saber se foi raiva ou tristeza. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Ainda tem isso. Mas, assim, a gente realmente não tem muito bem esse conhecimento, né? A nossa sociedade não valoriza esse tipo de inteligência, né? A gente vive numa sociedade que é muito imediatista, é muito da ação, é muito da produção, e é como se a gente não tivesse nem tempo para sentir, né? Total, eu concordo muito com isso. Mas em questão de terapia, é muito interessante, né? A Ana Tereza estava falando da diferença entre a gente sentir as nossas emoções de uma forma... Eu ia falar puramente biológica, mas nunca é puramente biológico, mas assim, as diferenças, né, dos estudos. E em Gestalt terapia, a gente explora muito a experiência singular da pessoa com aquela emoção, né? Então a gente pede muito que as pessoas descrevam as suas vivências, pra gente chegar nessa clareza de qual emoção estava presente em uma devida situação. E como eu estava falando também, quando a gente consegue nomear a emoção, a gente consegue identificar com mais clareza qual é a necessidade. Aí o que eu tô falando, gente, é muito pautado na Gestalt terapia, mas eu tenho certeza que as outras abordagens trabalham isso das suas formas, né? Mas na Gestalt terapia a gente acredita muito que é pelo trabalho com as emoções das pessoas, as emoções que elas sentem, né? Como que elas reagem a diversas situações, que a gente consegue entender o que essa emoção está querendo dizer, ou qual é a função daquela emoção naquele momento, porque a gente ainda vai chegar nessa parte, né? A gente vai falar das diferentes emoções especificamente, mas para quem ouviu o nosso episódio comentando o filme Divertidamente, vocês já estão craques de saber que as emoções, elas têm funções, né? Biológicas até. E aí na Gestalt terapia a gente vai trabalhar muito realmente a função biológica, mas também a função para aquela pessoa. Então aí a gente entra um pouco mais no subjetivo, né? No singular daquela pessoa. E, de novo, quando a gente identifica, né, a experiência da pessoa e a emoção naquela situação, a gente consegue identificar essa necessidade. E aí, ou qual a necessidade não está sendo atendida, ou qual não foi atendida numa situação específica. E fora que, conseguindo identificar essa emoção, a gente também consegue identificar o que a gente precisa fazer, o que falta, assim, o que está acontecendo. A gente fala muito das emoções como realmente nossos guias. De novo, gente, não tô falando aqui que a gente só vai agir a partir da emoção, não, tá? É emoção, razão e ação, tudo junto ali. Mas é isso, assim, ali na terapia a gente vai explorar muito o papel das emoções. E uma coisa importante da gente falar, né, a gente tá falando aqui de emoções, é que as nossas emoções são temporárias. Elas duram até 30 minutos. E depois disso, é estado de humor, que pode se prolongar, assim, até dias, semanas, anos. E toda emoção, como eu estava falando, ela tem uma função. Então, ela tem um senso de propósito. E também, como eu estava falando, uma tendência para ação, que é aquela vontade, né, da gente agir de acordo com a emoção. E outra coisa muito importante de falar, aceitem de uma vez por todas, que nós não temos controle sobre as nossas emoções. Hoje, o meu supervisor me falou uma coisa que, para mim, foi sensacional. Que antes do que a gente fala do normal, né? O que é normal do ser humano? O que é normal, anormal? Antes disso vem o natural. E eu acho que a gente não fala o suficiente sobre isso. E é natural a gente sentir
é natural a gente sentir emoções. E por mais que possa parecer muito óbvio a gente estar falando sobre isso aqui, para muitas pessoas não é. Porque se fosse natural e isso fosse senso comum, da gente poder sentir, de que a gente sente mesmo, acho que a gente não teria essa visão na nossa sociedade que eu estava falando tão desvalorizante em relação às emoções, né? Então, gente, é normal, é natural, faz parte da experiência do ser humano. Nós não controlamos o que nós sentimos, mas o que a gente tem, de certa forma, um controle são as nossas ações. Então, o que a gente faz com o que a gente sente? Isso é muito importante de falar. Eu acho que antes da gente entrar nessa segunda parte do episódio, eu vou só explicar um pouquinho como é que funciona na terapia cognitivo-comportamental, porque eu não sei se você está se perguntando, ouvinte, como é que a gente trabalha. A Luísa explicou muito bem como se trabalha na Gestalt. E na terapia cognitivo-comportamental a gente também trabalha emoções, só que não é o grande foco da terapia, porque a gente foca muito nas interpretações que a gente faz diante do mundo. Então, muitas vezes não é a emoção, mas a interpretação que a gente faz da emoção. Então, como é que a gente vai trabalhar a sua interpretação da emoção? Porque a gente pode se sentir triste e achar que isso é totalmente inadequado e ficar se sentindo mal. E a gente pode se sentir triste e acolher essa tristeza e aí a gente não se sente mal. Então, entender qual é a cognição por trás do que a pessoa lida com as emoções e do que ela acha de que as emoções deveriam ser. Então, eu acho que esse episódio também é uma forma de a gente desmistificar algumas coisas pra gente também começar a pensar coisas mais, não é positivas, mas assim, coisas mais funcionais sobre as nossas emoções. Com certeza, né? E dar espaço a elas. Acho que pra mim esse é o mais importante, é a gente dar espaço pra esse tipo de conversa, pra gente falar das emoções, a gente falar das boas no sentido de agradáveis, e a gente falar das desagradáveis também, né? E eu acho que pra mim esse é o mais importante, assim, desse episódio, é a gente dar espaço pra essas emoções aparecerem. Porque quanto mais a gente dá espaço para elas aparecerem, mais a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Um grande mito que as pessoas têm das emoções é que a melhor forma de lidar é jogando debaixo do tapete, né? Sim. Que é assim que a gente resolve, é assim que a emoção vai embora. Não, eu vou botar minha raiva aqui debaixo do tapete, vou botar minha inveja aqui debaixo do tapete, que é a melhor forma de lidar. Aí ela não atrapalha a minha vida. Gente, isso é um mito. Isso é mentira. Isso é mentira. Tem até estudos em neurociência que comprovam que quando a gente suprime uma emoção, a gente sente ela mais intensamente do que se a gente demonstrasse ela. Exatamente, exatamente. Então imagina, gente, que lindo que seria a sociedade se todo mundo pudesse compartilhar e a gente pudesse junto, né, chegar, digamos, numa regulação dessas emoções. Mas, de novo, a gente só chega nisso sentindo elas e trazendo elas, né, para a luz. Mas então, sem muitas delongas, vamos entrar nessas emoções básicas, né? Antes de qualquer coisa, a gente vai falar dessas básicas que a Ana Teresa falou. E só para lembrar vocês que as emoções básicas são essas emoções consideradas universais, que são inatas, né, a todos os seres humanos. Começando pela mais agradável delas, talvez, ou a única, não sei, agradável dessas básicas, que é a alegria, né? E a alegria, ela é, assim, realmente aproveitar a vida com prazer, poder partilhar dos momentos de bem-estar, né? A alegria é muito essa emoção que está atrelada a sensações de bem-estar do nosso corpo, né? E a alegria, ela tem uma função, assim, muito grande de fazer a gente se conectar com o outro. A gente se sente muito mais aberto a fazer novas amizades, a manter contato com as pessoas quando a gente está se sentindo feliz, quando a gente está se sentindo alegre. Então, a alegria, ela tem essa forma de construir relacionamentos e de manter conexões. E por isso que ela é importante, porque a gente sempre fala isso, volta e meia em algum episódio, e eu acho que aqui, para vocês entenderem a emoção, é muito importante de frisar que nós somos seres sociais. O ser humano, ele só sobrevive vivendo em sociedade. Uhum. E as emoções, elas são exatamente adaptativas para a gente conseguir viver em sociedade. Então, a alegria, ela ajuda a gente a criar bons relacionamentos na nossa sociedade. Maravilhoso! Mas uma coisa que eu acho importante de trazer sobre a alegria, né, é que, gente, de novo, ela é ótima, ela é muito importante. Como eu falei, todas essas emoções que a gente vai falar aqui têm suas funções, mas é muito importante a gente se atentar também a essa supervalorização que a nossa sociedade tem da alegria, né? E até uma coisa que eu tava pensando e que eu li, achei muito interessante quando eu tava estudando para esse episódio, é que até a nossa própria profissão, né, Ana Teresa, assim, eu entendo esse movimento de querer que as pessoas tenham uma vida com mais qualidade, que, né, vivam uma vida com bem-estar,
Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando isso não vira uma supervalorização e uma romantização e que não vá para um lado de, a gente está aqui para ajudar vocês a ter qualidade de vida, mas que também não vá para um lado extremo de que viver a vida e viver uma vida com qualidade é viver uma vida só na alegria, né? Porque não é, gente. Eu acho que um bom psicólogo trabalha, assim, que todas as emoções têm que ser vividas. Eu acho que algumas vezes é muito comum, assim, algumas pessoas que não estudam muito sobre emoção caírem na armadilha de achar que o psicólogo vai fazer a gente se sentir mais feliz. E, na verdade, o psicólogo vai ajudar você a diminuir o seu sofrimento. E diminuir o seu sofrimento significa aceitar certas partes da sua vida que você não está aceitando, aprender a lidar, aprender a solucionar alguns problemas que você não está conseguindo solucionar sozinho. Exatamente. E, assim, muitas vezes, gente, fazer mudanças, que a terapia implica em fazer mudanças, é muito desconfortável. E você não vai ficar feliz. Exatamente. Muito bem colocado. Então, essa ideia de que bem-estar é só estar sempre feliz, pelo menos pra mim, é muito falha. Porque, se algum dia a gente conseguisse chegar num estado de plena felicidade eterna, pelo menos na minha visão, a gente ia ter que passar por muita coisa ruim e desconfortável até chegar lá. Não sei nem se é possível, mas se for, é só passando por muita coisa desconfortável antes, né? Com certeza. E, assim, sempre tem que ter em mente que as emoções, elas não são as vilãs. Porque elas estão ali biologicamente por algum motivo. Por que a natureza escolheu fazer você sentir tristeza e não escolheu fazer você sentir outra coisa? Tem um motivo pra isso. E por isso que eu vou trazer a tristeza aqui, que a gente vai falar agora um pouco dela, que é um sentimento que sinaliza que algo precisa ser cuidado e que existem feridas que precisam ser tratadas, sejam emocionais, sejam físicas, enfim. Então a função da tristeza é fazer você refletir. A gente toma muitas decisões a partir do momento que a gente está triste. A gente não muda a nossa vida se a gente está feliz, mas a gente quer fazer mudanças se a gente está triste. Então, a dor, a tristeza, elas fazem parte da vida e até ajudam a gente a crescer como pessoas. Exatamente. E aí, uma coisa que eu também fiquei pensando é que, assim, muitas vezes a gente não dá espaço para escutar o que tá doendo, né? E aí eu tô falando dor no sentido de tristeza. Né? A gente muitas vezes não valida a tristeza por medo de que doa mais e que a tristeza aumente. Mas o paradoxal sobre a tristeza, ou a tristeza enquanto dor, é que nem a Ana Teresa falou, e a neurociência comprova isso, que quanto mais a gente reprime ou não cuida dessa dor, ou disso que a gente está querendo botar para debaixo do tapete, maior a possibilidade dela aparecer de uma forma desregulada depois, de uma forma mais intensa. Então, essa ideia de que fugir da tristeza ou não sentir tristeza, assim, eu entendo o medo, gente, eu entendo, porque aí a gente pode ir para um tópico de, num geral também, a nossa sociedade, eu acredito, aí eu tô falando de mim, Ana Luísa, a gente tá querendo fugir a todo custo do desconforto mesmo, né? Desconforto, sofrimento, dor. E tudo bem, é importante, né? A gente viver uma vida também. Não é que a gente vai viver uma vida só sofrida, não, gente. De novo, quando a gente coloca essas coisas para debaixo do tapete, achando que elas vão sumir, elas não somem. Então, a gente só consegue aprender a lidar com o que a gente, de fato, lida. Eu sei que é redundante, mas é porque é isso. A gente só consegue olhar e cuidar do que tá na nossa frente pra gente ser cuidado. Se a gente bota debaixo do tapete, como é que a gente vai cuidar? Você falando, me veio muito uma frase de um psicólogo que é o Steven Hayes, que ele é criador da terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia que eu aplico e uso na minha prática como psicóloga, que a gente trabalha muito a aceitação de fenômenos e aceitação da emoção, que inclui. E o que ele fala é que a partir do momento que a gente aceita as nossas emoções, acontece um paradoxo, que a gente acha que as nossas emoções vão dominar a gente, mas acontece o contrário, a gente passa a dominar as nossas emoções. Exatamente. Isso me lembrou até um dos conceitos da Gestalt terapia, mas eu não vou trazer aqui, porque senão o episódio vai ficar muito longo, mas a base é exatamente essa. É muito interessante, eu e a Ana Teresa sempre falamos isso, né? Como as nossas abordagens. Muitas pessoas acham que são opostas ou são muito diferentes, mas elas conversam, né? Porque esse conceito que eu tô pensando da Gestalt terapia que fala sobre mudança, fala exatamente isso. Na verdade, é quando a gente aceita as coisas como elas são que a mudança muitas vezes vem, né? Nesse sentido, de que quando a gente aceita nossas emoções, a gente acha que ou a gente vai ficar presa a elas, ou a gente vai ser dominado por elas, e é muito pelo contrário, né? A partir da aceitação
que a mudança acontece. Exatamente. E agora a gente pode falar também da raiva, que ainda está entre as emoções básicas. E a raiva, ela induz o indivíduo a manifestar assim, movimentos mais violentos, de ataque, de defesa. E a raiva, ela até aumenta a força corporal do nosso corpo, para a gente ter mais energia para driblar os problemas que estão aparecendo na nossa vida, né? Os obstáculos. E quando acontece alguma ameaça à vida, a raiva se faz muito presente, assim como uma defesa natural do nosso corpo. Então, a raiva, ela tem a função de estabelecer limites diante de injustiça em situações que consideramos injustas ou abusivas. Então, tá tudo bem se alguém tá sendo abusivo com você ou tá sendo desrespeitoso com você e você sentir raiva. A raiva é uma defesa natural do seu corpo. Exatamente. Isso que eu ia ressaltar, assim, com tudo que eu tenho em mim. Que a raiva eu acho que é uma das emoções mais mal vistas, assim, menos aceitas, pelo menos da minha vivência pessoal e do que eu estudo, me parece que a raiva realmente é uma emoção feia, digamos assim, ou que as pessoas acham que é feia, né? E eu acho que é muito por conta da questão da violência ligada à raiva, né? Ou do ataque ligado à raiva. O que sim, mais uma vez, é importante da gente olhar e que, voltando para o que eu e a Ana Teresa estávamos falando sobre a questão da mudança e da gente aceitar, na verdade, a raiva ela vai sair de uma forma muito mais violenta e agressiva quando a gente não cuida dela. Se a gente aprender a lidar com a nossa raiva, ela não vai sair de uma forma violenta e agressiva que vai machucar o outro, né? Mas se a gente ficar reprimindo, sentindo raiva, engolindo, quando ela sair, a chance é muito maior que ela saia de uma forma explosiva, digamos assim. Mas uma coisa que eu queria ressaltar que eu acho incrível da raiva é que, de novo, ela não é só uma emoção que dá uma tendência para ataque. A raiva, ela também serve para defesa, para a gente se defender. Por isso que eu acho uma emoção muito potente. E uma necessidade que a raiva traz pra gente é a necessidade de respeito. Quando a gente se sente desrespeitado, a gente sente raiva. Eu fico pensando assim muito nas histórias do podcast sobre famílias abusivas, sobre relacionamentos abusivos. E uma hipótese que sempre vem na minha cabeça é o quanto essa pessoa deve sentir raiva. Ou o quanto essa pessoa não deve achar que é adequado sentir raiva e acaba sentindo mais. Exatamente. Porque tá tudo bem você, por exemplo, ter uma mãe que grita com você, que fala que você é feia, que você é inadequado, que você é nojento e você sentir raiva dessa mãe. Eu trabalho muito, assim, esses sentimentos de raiva, principalmente com família, no meu consultório. Porque parece que existe um tabu muito grande de você sentir raiva de certos membros da sua família. Sim. Isso não quer dizer que você vai só sentir raiva, mas você pode sentir raiva com certos comportamentos que eles têm que estão desrespeitando você. Não é porque é sua família que tem passe livre pra desrespeitar você. Exatamente. E aí, falando em relação a isso da família, né? Tô com duas visões aqui, dois pensamentos em relação à raiva e quando a gente não expressa. Porque eu entendo também esse medo, essa dificuldade, né? Esse tabu de, mas eu vou sentir raiva dos meus pais, mas eu vou sentir raiva da minha avó, tadinha. Mas, gente, assim, quando a gente não manifesta essa raiva, e eu não tô falando manifestar de necessariamente sair xingando a pessoa na cara dela, não. Mas se a gente não olha pra ela, pelo menos, ela vai ficando. Porque a emoção não some, gente. A emoção não some, ela vai ficando. E aí, muito provavelmente, tem muito mais chance disso virar até um rancor. Aí eu tô falando rancor no sentido de uma raiva meio crônica, assim, sabe? Uma coisa meio, até mais densa, do que se você aceitar que você ficou com raiva dessa pessoa nesse momento e depois passou. Mas uma raiva mal expressada, ela fica. E aí eu vou trazer a Gestalt terapia. Isso a gente trabalha muito. Mas que, num geral, a gente pode perceber... Isso não é todo mundo, gente, não é uma regra, não. Mas muitas vezes, quando a gente trabalha com pessoas que sentem muita raiva ou dos outros, ou do mundo, ou enfim, que já sentiram muita raiva ou sentem muita raiva e não expressam para os outros, no geral, essa raiva volta contra si. Então, pessoas que têm muita, muita raiva acumulada ou muita, muita raiva de si, a visão que a Gestalt tem é que, no geral, são pessoas que estão com essa raiva travada, digamos assim. É como se o fluxo tivesse sido interrompido, não está conseguindo botar para fora, então bota para dentro. Vamos jogar TCC. O que é que essa pessoa pensa sobre o mundo e o que ela acredita que vai acontecer se ela expressar essa raiva? O que ela pensa que pode acontecer e por que isso está travando ela de expressar?
Joga aí a bomba. Gestalt TCC. Lidem com isso, gente. Toma aí, tá no colo de vocês. E vamos para nossa próxima emoção, que é o medo. E como a gente estava falando, né, dessas emoções que são vistas aí como feias, muitas pessoas veem o medo como um defeito ou uma emoção negativa. E eu arrisco dizer também que eu ouço muitas pessoas falando do medo como uma emoção infantil. Que, tipo, criança sente medo e quando a gente vira adolescente e adulto, principalmente, a gente não sente medo. Se uma pessoa admite que sente medo, nossa, que criança, nossa, que medrosa. E, gente, o medo, ele é essencial para ensinar os seres humanos sobre a importância dos limites e da autopreservação, do cuidado de si. O medo, né, ele tem a função de manter a gente vivo diante do perigo. Eu trouxe o exemplo lá no começo do episódio que se tem algum animal, né, que pode assim, ameaçar a nossa vida, se a gente não sentir medo, a gente não faz nada em relação a isso. Imagine se a gente tá andando no meio de uma rua escura, sozinha, e a gente não sente medo ou não se preocupa se a gente vai ser assaltado ou não. A gente vai andar como se nada estivesse acontecendo e nós nos botamos em situações de risco. Por isso que os extremos, né, de quem ou não sente medo, que é a impulsividade, e quem sente muito medo é a ansiedade. Então, se a gente não sente medo, a gente é extremamente impulsivo, porque a gente não pensa nas consequências, a gente não se preserva. E na ansiedade a gente se preserva até demais. Sim, exatamente, né? E como eu tava falando do medo, a gente tava falando que é uma emoção básica, né? Isto é, ela é universal. Mas eu acho muito interessante a gente pensar no medo imaginário, gente, entre muitas aspas, que são esses medos que a gente cria nas nossas cabeças, de diversas coisas ou situações diferentes e específicas. E aí a gente entra na parte mais subjetiva, assim, do medo, e que cada um vai sentir da sua forma, vai ter suas especificidades, porque nem todo mundo tem medo da mesma coisa, né? E esses medos mais subjetivos, digamos assim, acho importante falar, eles podem ser aprendidos. Tanto pelas nossas experiências próprias na vida, né? Você teve uma experiência muito ruim com alguma coisa e você passa a ter medo disso. E é importante a gente falar que a gente também compra, entre aspas, os medos dos outros. Isso acontece muito em famílias. Então, às vezes, os pais têm muito medo de alguma coisa, ou eles são muito medrosos, digamos assim, entre aspas, né? Muito ansiosos e tal. Tem muitos medos. E é muito comum que você se depare com uma pessoa, um jovem, um adolescente, com muito medo de alguma coisa. Se você for explorar, muitas vezes esse é um medo que a pessoa nem teve necessariamente uma experiência pessoal com isso, né? Mas que foi aprendido, que passou a vida toda ouvindo que tem que ter medo de alguma coisa. Muito comum que isso seja meio que internalizado, né? Como a gente estava falando, gente, o medo é importante. Ele tem que ser sentido, ele é uma emoção que cuida, né? Que tem essa função da gente se cuidar, da gente se proteger. Mas quando é que o medo, ele deixa de ser saudável? E mais atrapalha do que ajuda, né? Quando, como eu estava falando, ao invés de ajudar a gente a antecipar uma situação de perigo específica para tomar, né, as devidas precauções de cuidado, a gente paralisa no medo. Como se tudo, ou quase tudo, fosse ameaçador. E aí a gente deixa de viver a vida, ou deixa de viver muitas partes da vida, porque a gente está vivendo em função do medo e não da vida. E, de novo, gente, é importante sentir medo, é importante a gente se preservar, é importante a gente se cuidar. Mas a gente vai ter que sempre olhar o contexto desse medo, né? E, mais uma vez, se ele está mais atrapalhando do que ajudando. E agora a gente vai pro nojo. E a principal função do nojo, né, é evitar qualquer tipo de estímulo que possa provocar alguma contaminação. E aí o nojo ele pode ser tanto uma contaminação simbólica quanto uma contaminação real. A gente sente nojo de comidas que estão estragadas. E isso é pra gente proteger o nosso organismo. Mas a gente também fica com um pouquinho de nojo, a gente tem uma certa aversão a, por exemplo, pessoas que a gente sabe que socialmente não vão ser muito bem vistas andando com a gente. Ou quando alguma situação pode intoxicar a gente socialmente. Então, o nojo ela tem essa função de proteger contra a contaminação para a gente não se prejudicar, seja no sentido do corpo mesmo, ou seja no sentido social. E por isso que eu tô focando muito que o ser humano é um ser social, porque a gente vai criando vários mecanismos para a gente conseguir viver em sociedade da forma mais adequada possível, da forma mais adaptativa, que eu acho que é essa palavra. É isso. E para finalizar as emoções básicas, a gente vai falar da surpresa. A surpresa acontece quando algo inesperado
aparece na nossa frente. Portanto, que a expressão facial da surpresa, os nossos olhos abrem, que é para aumentar o nosso campo de visão, para a gente conseguir reconhecer essa nova informação com mais agilidade, para a gente também poder se proteger. Então, a surpresa ela tem essa função de proteger a gente também. Eu acho que todas as emoções que a gente está falando aqui têm a função de proteger a gente. Só que dessas emoções básicas, a única agradável de sentir é a felicidade. Exatamente. Exatamente. E vamos frisar que, assim, a gente tá falando agradável e desagradável pra gente tirar esse preconceito de emoção positiva e negativa. Boa. Porque a gente tá vendo aqui que não é sobre ser negativo ou positivo. Porque todas são positivas pra gente viver bem. Perfeito, perfeitamente falado, Ana Tereza. É realmente assim, o que a gente fala desagradável porque pode ser desagradável de sentir, mas lidem com isso, porque positivo ou negativo não é. Todas são positivas, todas nos servem, né, para alguma coisa. E indo para as emoções mais complexas. Quando a gente fala complexas, é que muitas dessas emoções, elas são derivadas, digamos assim, dessas emoções básicas e não são universais, como a Ana Tereza estava falando em relação às emoções básicas. Começando pela nossa queridinha, a ansiedade. Então, a ansiedade, gente, ela é minha xodozinha. Eu atendo, assim, majoritariamente pacientes ansiosos. E a ansiedade, ela vem do medo. Então, assim, a emoção básica da ansiedade é o medo, a emoção complexa é a ansiedade. A ansiedade, ela tem a função de manter a gente vivo. Todos os sintomas de ansiedade, principalmente no nosso corpo, são feitos para a gente reagir ao perigo. O coração começa a bater mais rápido para movimentar mais a nossa corrente sanguínea, para levar sangue na parte dos nossos músculos que são feitos para a gente correr, para a gente lutar. O nosso pulmão começa a encher mais de ar para a gente criar mais resistência. E aí também a gente sente dormência, né? Porque o sangue tá indo para os músculos maiores, então acaba que a gente pode sentir dormência no rosto, nas mãos. E tem alguns até pacientes meus, né, que relatam isso, e parte do trabalho com ansiedade é você entender que esses sintomas são naturais. E esses sintomas não vão te matar. Você nunca vai morrer de ansiedade. Quem ainda não ouviu nossos episódios sobre ansiedade, eu acho que essa informação tem que estar aqui de novo. Que a ansiedade ela é um mecanismo para gente se proteger. E o detalhe da ansiedade é que ela é a antecipação do perigo. Então, assim, na natureza, os que sobrevivem são os medrosos, os que antecipam os problemas. Porque se a gente estiver vivendo a nossa vida como se nada fosse acontecer, a gente não se protege lá na frente. Até pensando no contexto da nossa sociedade atual. Se você não guarda dinheiro, pode ser que no futuro você tenha algum problema que vai necessitar de uma quantidade de dinheiro maior e você não vai ter se você não tivesse essa ansiedade, essa preocupação. Então, a ansiedade todo mundo sente. Portanto, que todo mundo fala, tô nervoso pra fazer prova. Gente, isso é ansiedade. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente muitas vezes não sabe nomear a ansiedade, por isso que quando a gente fala que a gente é ansioso, a gente não tá entendendo que, na verdade, é uma desregulação da ansiedade. E que todo mundo já sentiu ansiedade em algum momento, mas talvez você não tenha sentido a sua ansiedade desregularizada. É isso. E a gente também trouxe outros sentimentos aqui, que a gente viu que aparece muito em consultório, aparece como muito tabu na nossa sociedade, e a gente não podia deixar, assim, de falar sobre eles. E o próximo que a gente trouxe é a culpa. A culpa, ela tem uma função adaptativa e ela é própria da natureza humana, a gente vai repetir esse episódio inteiro. E a culpa, ela gera até uma sensação de vergonha também, que é outro sentimento que a gente vai falar daqui a pouco. A culpa, ela faz com que a gente repense sobre as nossas atitudes depois que elas foram tomadas. Isso é muito importante no contexto social, porque se a gente vai agindo sem pensar no outro, a gente não consegue viver em sociedade. Então, a culpa, ela tem essa função da gente agir e depois da gente pensar assim, será que eu fiz isso certo? Será que eu prejudiquei o meu laço e o meu vínculo com outra pessoa? Porque se for isso, eu vou ter que restaurar esse vínculo, porque eu preciso de outra pessoa para sobreviver. Então, a culpa tem essa questão de fazer a gente refletir. E a culpa, né? Eu acho a culpa interessante, porque eu acho que a culpa pode ter esses dois sentidos, né? Assim, de que desse sentido mais de reparação, né? Então, ele aparece com esse componente dessa ideia de ser responsável por uma situação que causou dano, e isso é importante, porque é importante. A autocrítica, né? Como a Maria Amélia Penido estava falando no episódio, porque eu devo ser gentil comigo mesmo, ela fala a importância da autocrítica, a importância da culpa até certo ponto. O problema, como tudo, né, gente? O problema é quando fica demais, o problema é quando fica só isso, né?
E a culpa, às vezes, ela vem com uma crença de que, porque ela foi responsável por uma situação que causou dano, de que por isso ela merece um castigo. E aí, eu tava lendo até sobre pessoas que sentem muita culpa. De novo, a culpa é importante, mas a gente tem que prestar atenção na quantidade, entre aspas, digamos assim. E as pessoas que habitualmente sentem culpa são aquelas que estão sempre pedindo desculpa, inclusive por coisas que muitas vezes não são nem responsabilidade delas, né? E aí essas pessoas, elas costumam muitas vezes ter uma ideia básica de não merecimento, que muitas vezes está acompanhada com uma baixa autoestima, por exemplo, dificuldade de receber elogio, receber presente, chegando até um ponto mais extremo, assim, de acreditar que, sei lá, não merece as coisas boas da vida. E aí é importante a gente conseguir identificar quando a gente está sentindo culpa, para que a gente possa também identificar qual é o sentido da nossa culpa, né? Se ela vem de uma situação da qual de fato foi responsável, e nesse caso poderia caber uma reparação, ou essa culpa crônica, assim, de que você está sempre se culpando por absolutamente tudo da vida. E eu adorei que você trouxe, né, sobre pensar sobre a sua responsabilidade diante das coisas. Me veio muito à cabeça coisas que eu pratico, né, na minha clínica como psicóloga, de pessoas que se sentem muito culpadas, até assim meio inconscientemente, no sentido que eu pensei muito na teoria de tem muitas pessoas que vêm de famílias e principalmente mães e pais que são muito invalidantes, no sentido de eu não tenho tempo pra você, eu não ligo pra você. E a criança, normalmente, ela não vai fazer essa diferenciação do tipo, cara, meu pai que não tá afim, sabe? Meu pai que não tá preparado pra, sei lá, ter um filho. A criança começa a entender que, na verdade, quem é o problema é ela. Uhum. E a criança não tem muita essa diferenciação. Então, a gente cresce sabendo que a gente é um empecilho pra nossa mãe, que a gente é inadequado. E a gente tem uma certa culpa diante disso. Uhum. Então, é muito importante a gente entender que várias situações da nossa vida têm muito mais a ver com o problema dos outros do que a gente, de fato, está fazendo alguma coisa. Porque tá todo mundo, assim, de certa forma, tentando se ajustar psicologicamente para viver da melhor forma possível. E acaba que tem algumas pessoas que não vão te fazer tão bem psicologicamente do que outras, mas não é na intenção. Exatamente. Perfeitamente. E aí a gente vai para outra emoção que eu acho que está muito vinculada com a culpa, né? Na verdade, você falou isso lá atrás, que é a vergonha. E a vergonha, ela tem uma função de sinalizar quando a nossa inclusão ou a nossa posição social está em risco. Ou seja, quando a gente tem a possibilidade de ser rejeitado. Então, a vergonha realmente é uma emoção de inadequação, né? Inadequação social. Total, porque como a gente precisa viver entre as pessoas, a vergonha é meio que pra gente se regular, né? Pra gente, tô sendo muito inadequado. Será que eu vou ficar sozinho? Porque ficar sozinho é perigoso e é desadaptativo. Então, a vergonha, na verdade, as pessoas que sentem muita vergonha, elas têm uma necessidade muito grande de conexão e se sentir pertencendo a um grupo. Só que quando a vergonha está desregularizada, ela pode acabar prejudicando a gente, fazendo com que a gente não pertença. Exatamente. Mas a vergonha ela é muito importante pra gente entender, assim, quando as pessoas estão sendo inadequadas. Tem até aquele vergonha alheia, termo vergonha alheia, que é até quando a gente sabe que o outro tá sendo inadequado, o outro tá correndo o risco de ser rejeitado pelos outros e a gente sente vergonha por ele. Então, a vergonha ela tem esse sentido de regularização das nossas interações sociais. Sim, sim. E a vergonha também, né, assim, quando ela tá muito, muito presente, aí tô falando de novo, quando é uma emoção ou um sentimento que, digamos assim, domina uma pessoa, né? A vergonha, ela é filha da insegurança, né? E ela produz uma série, assim, de subjetividades, o que inclui, por exemplo, um sentimento de defeito, sentimento de inferioridade, no sentido de não tá apto a ser amado e merecedor de respeito. Aí que a gente tem que tomar cuidado, porque, mais uma vez, a gente vai repetir isso o episódio todo. Todas essas emoções, elas têm funções, mas a gente tem que tomar cuidado com quando elas estão demais, assim, porque quando é a única emoção presente, ou a emoção mais presente é a vergonha, muitas vezes quando a gente só sente vergonha ou sente muita vergonha de que a gente isso vai virando um processo paralisador, assim, onde a gente cria uma crença, um sentimento que, tendo esse defeito, a gente não se faz merecedora de companhia humana e de ser amada. E aí a gente já tá indo para um patamar mais intenso, né? E uma coisa que eu já ouvi, eu já li sobre a diferença entre culpa e vergonha,
é que culpa tá muito vinculada a uma ação, geralmente. É uma ação que a gente fez, né? E a vergonha, ela tá mais voltado para quem a gente é. E é por isso que a vergonha é densa, gente. A vergonha é um sentimento, de novo, quando ela tá muito intensa, né? Quando é uma pessoa que é muito envergonhada de si. Isso tem muito a ver com realmente uma questão de identidade mesmo, né? De quem a gente é. E da gente se achar inadequado, né? Tem isso. Exatamente. O que é importante falar, de novo, tem sua função, mas essa coisa da gente se achar inadequado, tudo bem, às vezes a gente é inadequado um momento ou outro, mas quando isso tá muito presente, pessoas com muita vergonha, por exemplo, não se expõem a coisas novas, ou até se excluem muitas vezes, né? Porque se eu sou inadequado, então eu não vou participar. Aí acaba virando um ciclo vicioso, né? Com certeza. Porque o problema não é a vergonha em si, mas é ela desregularizada. Exatamente. Como a gente vai falar o episódio todo. O problema não é o sentimento, é quando ele tá de mais ou de menos até. E agora a gente vai pro ciúme. E a gente só sente ciúme de quem a gente gosta, de quem a gente tem algum carinho. E a gente sente que esse carinho, esse vínculo que a gente criou com a pessoa tá sofrendo uma ameaça e a gente tá com risco de ser abandonado. Então, a raiva que você sente, né? Então, vamos lembrar que a gente tá falando de emoções complexas. Então, as emoções complexas, elas bebem das emoções básicas. Então, no ciúme, você sente a raiva. Então, a raiva, ela tá direcionada a alguém que vemos como um intrusor ou algum competidor para nossa relação. Então, a gente tem um ressentimento pela pessoa que tememos que abuse da nossa confiança também. Então, o ciúme ele não é uma emoção única, assim, ele pode ser uma mistura de raiva, ansiedade, medo, confusão, excitação, impotência, desesperança, tristeza. E foi assim que o autor, né, que eu li pra cá, pra fazer o episódio, que é o Robert Lee, fala que não é um sentimento fácil, não é um sentimento simples. Não é mesmo, assim. E uma coisa que eu li também que eu achei muito interessante é que o ciúme, ele tem um caráter meio triangular, assim, sabe? Sim. Então, é tipo, eu com outro e outro. São como se fosse três coisas envolvidas, 3 pessoas, né? E ele tá vinculado realmente com esse medo de perder alguma coisa que ou eu já tenho ou que eu gostaria que fosse meu. E o que eu achei muito interessante de ler é que esse terceiro, ele pode ser real ou imaginário. Não tem que necessariamente ser uma pessoa, por exemplo. Pode ser uma situação, um objeto. Então, sei lá, eu tô namorando uma pessoa e eu sinto ciúme dessa pessoa com o trabalho dela. E isso só mostra o quanto nós somos complexos e o quanto as emoções são complexas. Porque, gente, você tá sentindo ciúme do trabalho. Mas a gente sente mesmo, faz parte e a gente vai fazer alguma coisa com isso, né? Que é o medo do abandono, né? Quando você fala de alguém, tem ciúme do trabalho, sei lá, da minha namorada. Eu tenho medo de ser abandonado e ser trocado pelo trabalho da minha namorada. Exatamente. Aí que a gente vai chegar na terapia, né? Mas esse medo de perder, eu li isso também, eu achei interessante, ele diminui quando a gente aceita que o outro não nos pertence, na verdade, né? Que a gente compartilha um nós, no caso de um casal, ou até de uma amizade. Toda relação, né, entre pessoas tem um nós ali, tem uma coisa com os dois. Mas existe também um eu e um ele, ou um ela, antes de qualquer coisa. Mas essa aceitação, ela fica difícil, né, gente? Quando a nossa sociedade, no geral, ela instiga essa ideia de amor romântico, de que um par pertence ao outro e que o amor e afeto está necessariamente integrado com posse. E aí que acho que as coisas complicam, assim. Mas o ciúme faz parte, é uma emoção que, no geral, a gente sente. Eu acho que o ciúme tem muito do cultural envolvido, mas é uma emoção, a gente sente, então a gente vai ter que aprender a lidar com ele. E, gente, a gente tá falando assim que o ciúme pode estar desregularizado, mas algumas vezes o ciúme tá certo. Algumas vezes você realmente tá correndo risco de perder aquela pessoa, seja pra uma outra pessoa, seja pra uma situação. E aí tá super condizente você sentir ciúme. Exatamente. Acho que a questão tá muito condizente, mas no final a gente ainda não tem controle em relação a isso, né? O que é muito bizarro. Mas sim, realmente, às vezes tá condizente mesmo. E o ciúme é muito interessante porque ele tem muito a ver com a nossa próxima emoção, que é a inveja. E a inveja, ela acontece quando a gente acredita que uma pessoa teve alguma vantagem em relação a nós, assim. E algumas vezes injustamente.
E aí a gente se ressente porque a gente acha que isso reflete mal na nossa imagem. Então, o sucesso daquela pessoa é o nosso fracasso. A gente tem inveja de pessoas que competem em uma área que a gente valoriza. Se for empresarial, a gente inveja alguém que está ganhando dinheiro, que é promovido, a gente pode sentir inveja de um relacionamento, se a nossa área relacional não está como a gente quer. E basicamente, né, a inveja é sobre comparação. E o ciúme é sobre a ameaça de um relacionamento. Acaba que uma tá conectada com a outra, né? Que muitas vezes você pode sentir ciúme de uma relação. E aí você começa a se comparar com essa terceira pessoa que vai entrar nesse relacionamento. Mas é uma diferença entre essas duas emoções. E eu achei muito interessante, porque quando eu tava lendo, eu vi que etimologicamente a palavra inveja significa colocar os olhos em alguma coisa. Então, realmente, é tipo, você tá olhando em volta. Achei incrível, porque realmente, pra mim, essa coisa de colocar os olhos em outra coisa tem muito a ver com comparação mesmo, que era o que você tava falando, né, Ana Tereza? Então, tem a ver mesmo com um senso de injustiça em relação à vida, de uma competição. E como eu tava falando, né, ela tem um caráter um pouco mais dual. O ciúme tem mais essa coisa triangular. Eu mais duas pessoas, ou eu e mais duas coisas. A inveja é mais eu e o outro. E é muito interessante, porque geralmente a gente só compara as coisas boas na inveja, né? O que me lembra o que a Maria Amélia falou no nosso episódio, a gente está referenciando direto esse episódio aqui, que é o Porquê Eu Devo Ser Gentil Comigo Mesmo, quando ela fala da comparação injusta, né? Que a gente realmente só vai comparar e invejar as coisas boas, esquecendo que existe um bando de coisa ruim também ali, né? Naquela outra pessoa. E tem a ver também com uma idealização de uma coisa perfeita do outro, né? Porque a gente só compara as coisas boas. A gente nunca compara, o pai morreu. O outro não sabe tocar bem guitarra. A gente não compara essas coisas. A gente só compara, nossa, o outro recebeu uma promoção. Sei lá, quem comprou apartamento em tal bairro é tão caro. A gente só compara essas coisas. A gente não compara coisas negativas também. Porque, na verdade, é como a Maria Amélia falou, é injusto, porque a gente não tá comparando um todo, a gente tá comparando partes. Exatamente. E, obviamente, as partes dos outros vão ser muito melhores do que o nosso todo. Exatamente. Por isso que é injusto, né? E uma coisa que eu li que pra mim fez muito sentido em relação à inveja, né? E ainda não apareceu isso muito na minha clínica, mas eu acredito que se aparecesse, eu trabalharia um pouco por esse viés, que é importante a gente reconhecer quando a gente tá com inveja, pra gente poder reconhecer em que aspectos a gente está se sentindo pouco realizado, né? Claro que tem muitas coisas dentro disso, mas assim, se eu tô muito de bem com a minha vida profissional, por exemplo, pra que eu vou estar me comparando com outra pessoa com uma vida profissional ótima? Claro que às vezes, até hoje em dia com rede social, sempre tem alguém pra estar melhor que a gente, né? Então ainda tem isso. Mas, no geral, a gente vai acabar invejando e se comparando com aquelas coisas que a gente não tá muito satisfeito. Então, quando a gente tira o olhar do outro, né, dessa comparação, dessa inveja, e a gente volta pra gente, a partir disso a gente pode usar essa emoção, que é um tanto quanto desagradável de sentir, como um estímulo, né, pra gente se realizar naquilo que a gente tá querendo. Então, se eu tô me comparando com essa pessoa que tá arrasando na vida profissional dela, então eu posso olhar pra mim e pensar, por que eu tô me comparando? Eu não tô me sentindo realizada? E aí eu posso descobrir que talvez eu não tô, e eu posso fazer alguma coisa com isso, né? E a gente tá falando muito de comparação, né, e realização. E eu acho que o melhor tipo de comparação é quando a gente se compara. É tipo, eu, Ana Tereza de 2010, sou a mesma Ana Tereza de 2021, o que é que eu conquistei? Porque eu tô comparando pessoas com o mesmo histórico, eu tô comparando pessoas com os mesmos problemas, ou pessoas que enfrentaram coisas, tipo, idênticas. Então, eu acho que é uma comparação muito mais justa da gente ver quem a gente é agora e quem a gente era no passado, seja pro bom, seja pro mal, do que a gente comparar com os outros, que muitas vezes os outros não tiveram a nossa história de vida, os outros não tiveram a nossa família, não tiveram nossos pais, não tiveram as mesmas oportunidades de vida. Então, não é justo. Não é. E, assim, porque independente da gente encontrar, às vezes a gente encontra na vida, né, pessoas com vivências parecidas e tal, no final de tudo, é singular, gente. Não existe mais ninguém como você no mundo, não existe mais ninguém como eu, não existe outra Ana Tereza, não existe outra Ana Luísa, não existe outra pessoa como você. Você pode ter vivências muito parecidas. É só a gente olhar no caso de irmãos, gente. Irmãos que têm, às vezes, a mesma criação, mas têm
formas de interpretar as coisas de uma forma diferente, tem formas de vivenciar as emoções diferentes, tem interesses. Então, gente, é muito singular. Então, achei perfeito, Ana Tereza. Se for pra se comparar com alguém, se compare com você mesmo. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Vocês acham que tá faltando alguma emoção? Manda pra gente lá no DM do Instagram, manda e-mail, manda mensagem, se comuniquem com a gente se vocês querem saber mais sobre as emoções. A gente, mal ou bem, acaba falando bastante sobre o assunto, mas eu acho que vale a pena fazer um episódio especial sobre isso, que a gente estava devendo pra vocês. E a gente também quer deixar algumas indicações de livro aqui. Eu cheguei a falar durante o episódio do Robert Hirlich, e ele tem um livro chamado A Cura do Ciúme. É um livro roxinho. A gente vai deixar todos esses livros aqui que a gente vai indicar na descrição do episódio. Vocês só clicam, vocês vão direto para a Amazon e vocês já podem comprar. E tem um detalhezinho, antes de continuar falando das indicações do livro, que se vocês comprarem por esse link aqui, vocês estão ajudando o podcast, porque a gente ganha uma comissão em cima. Você não tem nenhum custo adicional, mas a gente ganha uma comissão em cima da sua compra. Então é uma forma de vocês ajudarem a manutenção do podcast pra gente começar a expandir, fazer novos projetos. Então, agora que eu fiz a propaganda, vamos voltar para as indicações de livro. Outra indicação de livro é aquele Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown. Eu confesso que eu adoro todos os livros dela. Não li todos, mas eu adoro ela, então eu sou fã, muito fã, assim. Eu acho que ela escreve de uma forma bem acessível, bem compreensiva, assim, da gente conseguir entender o que ela tá falando, e ela fala de emoções, então o que a gente colocou aqui pra indicar é esse. Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo. Outro livro que, na verdade, a princípio seria para crianças, mas como a gente não é educado sobre emoções, serve para todo mundo, é o Emocionário, que é tipo um dicionário, assim, de emoções, e é da Cristina Nunes Pereira e do Rafael Valcárcel. E, por último, um livro que é o Gestar-se, Resgatar a Criança Interior, da Gabriela Regina Murgo, que também é um livro que fala muito sobre emoções, sobre a gente se perceber. Ela até dá alguns exercícios, né, pra gente se conectar com a gente, com o que a gente tá sentindo. É um livro bem legal. E, mais uma vez, todas essas indicações vão estar nos links aqui embaixo e a gente vai colocar também num post lá no nosso Instagram. E, pessoal, pra finalizar aqui, se vocês quiserem me encontrar no meu Instagram profissional, vocês me encontram no @psi.anacavalcante, e vocês também encontram a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E também, se vocês quiserem ficar vendo o que a gente tá fazendo de novidade, a gente coloca as indicações de livros, a gente coloca os conteúdos do podcast. Vocês podem encontrar a gente no @podcast Psicologia Sincera. E lá vocês vão ver que tem um linkzinho, assim como aqui na descrição, do nosso canal no Telegram, que é um canal que a gente fez pra gente estar mais em contato com vocês, de a gente poder trocar, a gente manda novidades lá, a gente avisa quando o episódio saiu, e é realmente um canal pra gente estar um pouquinho mais próximo de vocês. Vocês podem entrar clicando no link que vai estar aqui na descrição do episódio ou que vai estar lá no nosso Instagram. E, gente, pra finalizar o episódio, eu queria falar que, como a gente já falou algumas vezes, né, a intenção é realmente vocês conhecerem mais sobre as emoções, para principalmente vocês aceitarem essas emoções, né? Vamos falar dessas emoções, vamos dar espaço para essas emoções. Tem emoções que a gente falou aqui, como ciúmes, inveja, eu acho que principalmente, que são muito feios, entre aspas. Não são, tá, gente? Mas a sociedade diz que são feios, e quanto mais espaço a gente der para essas emoções, melhor a gente vai saber lidar com elas. Então, deem espaço para as emoções de vocês. A gente espera que esse episódio tenha ajudado nesse sentido, né? De vocês conhecerem mais um pouquinho sobre essa experiência que vocês têm, né? Que nós todos temos, que é sentir. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.